Aqui. Então, ó, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Vou deixar aqui gravando, então se vocês quiserem participar da aula, não precisam ficar acanhados, tá? Eu só vou virar a câmera para vocês para ficar mais fácil, mas não precisa ter vergonha, não. Aí, na aula passada, como vocês dois que estão aqui presentes não estavam, a gente deu uma introduçãozinha, depois, se vocês quiserem, eu coloco vocês no grupo, eu mando a apresentaçãozinha que a gente montou e a gravação da aula também. A gente falou uma introduçãozinha do por que é importante esse aspecto de literatura na vida, como que isso pode nos ajudar a ter um entendimento mais profundo da escritura, como que a escritura ajuda a gente a ter um entendimento mais profundo de literatura, tanto para a gente poder aproveitar melhor, quanto para, de repente, fazer alguma ponte de diálogo com pessoas que não são crentes, ou que são crentes, mas, assim, curtem outras coisas também, ter essa capacidade, essa facilidade de discipulado, de auxílio, de laços em comum, inclusive de evangelismo. A gente passou por basicamente assim, a gente simplificou, obviamente, né, dá para destrinchar um pouquinho melhor do que isso, mas todo autor, não importa o contexto dele, ele vai estar inserido em pelo menos três situações, no caso uma delas obrigatoriamente, no nosso entendimento como cristãos, e outras duas, a segunda a grande maioria está, o primeiro todos estão, a segunda a grande maioria está, e o terceiro muitos estiveram na história e muitos estão também. A ideia do primeiro é assim, só para dar uma recapitulação da aula passada, é que todo mundo, todas as pessoas, elas têm, seja na cultura delas ou na vida pessoal delas, um anseio, uma certa uma certa tendência para o eterno, para Deus, para o transcendente. A ideia disso é que aquela história de que todo ser humano é meio religioso por natureza, né? Não importa que você tenha achado a cultura humana, eles têm a religião deles, eles têm os mitos deles, eles têm as histórias deles, e às vezes a gente pode ficar tentado como cristão a olhar para isso e falar, peraí, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão vai ficar insuportável. Foi. Então, todos eles têm em algum momento na sua história esse ponto de histórias, em alguns casos até mesmo padrões morais que a gente até observa dentro da escritura, né? É meio curioso, eu não lembro se eu falei disso no ano passado, mas eu já vi pessoas falarem, olha, as histórias da Bíblia são falsas, por exemplo, a história do dilúvio, da Arca de Noé, porque existem várias outras culturas ao redor do mundo que também têm uma história do dilúvio. E o C.S. Lewis ele deu bem esse argumento, ele falou, tá, mas isso daqui para mim é mais uma evidência de que a Bíblia está em consonância com o restante do que o contrário. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, embora vários poetas, vários escritores tenham sido pagãos, a gente pode dar o um exemplo aqui para quem gosta, não só de filosofia, você pode, por exemplo, para quem gosta dessas histórias de guerra romana, conquistas, Batalha de Troia, Odisseia, o mito de Hércules, todas essas coisas, eles têm em si, dentro de si, aspectos de verdade, eles trazem um tipo de, não só da beleza dentro do poema ou da história, mas trazem muitas verdades para nós, embora, claro, sejam o tipo de verdade que alguém entende olhando para esse mundo natural. Como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, para quem sabe, eu não sou muito de ficar citando Romanos, não que eu não goste, mas todo presbiteriano gosta de ficar citando Romanos, então se todo mundo está falando, eu vou tentar falar outra coisa. Pode entrar? Peraí. É que mudaram toda a sala, né? Não, não trancou não. Pode deixar encostadinha assim, porque você foi tentar entrar e ela travou. Tive que dar uma forcinha. Você quer aqui? Pode? Por favor. É porque ia ficar muito no sol ali, que estava batendo no sol mais cedo, que estava complicado. Aí, perdão. Eu estava só fazendo uma revisão da aula passada com os dois, não estava? E a gente está falando que assim, todo escritor tem três situações no qual ele se encontra quando ele escreve elas em termos de entendimento cultural que a gente pode trazer. Uma delas é quando todo mundo tem aquele anseio pela eternidade, tem aquele fragmento, aquela essência de Deus na sua criação feita em imagem e semelhança. Então ele vai buscar Deus de alguma forma, ele vai tentar empreender ou apreender da natureza, de pensamentos dele, de filosofias, algumas coisas sobre a verdade, sobre o transcendente. Esse daqui é um dos casos. Então, assim, é por isso que a gente pode ler poetas pagãos, antigos, e ainda conseguir extrair coisas muito bacanas deles que podem estar em consonância com a Bíblia. Claro que, salvos as devidas proporções, tentando absorver aquilo que é bom, reter o que é bom, como Paulo coloca na Tessalonicenses, mas nesse sentido. O segundo caso é quando ele é um poeta, um escritor, um autor, um artista, tá? Isso aqui não se limita apenas à arte literária, isso daqui vale para todas, tanto musical,
escultura, artes plásticas no geral, arquitetura, etc. O segundo caso é quando ele está imerso numa cultura cristã, numa cultura que foi afetada já, teve esse contato com o evangelho, porém ele em si não é cristão, ou então não é exatamente cristão, ou então ele é meio que um cristão nominal. É, quase. A gente tem isso também. Tem pessoas que às vezes eles falam, não, acredito em Deus, mas assim, Deus bíblico tem todas essas regras e leis, e tem, pô, essa igreja aqui, eu acredito até em Deus, mas não acredito em religião organizada, a gente tem muito disso. Curiosamente, o escritor que a gente vai focar um pouco hoje, que é o Goethe, ele estava um pouco nessa situação. Ele foi criado em uma família luterana, os pais dele eram luteranos. Salvo engano meu, o pai dele era pastor, mas não tenho certeza, posso estar bem errado. E ele foi abandonando os preceitos mais básicos da fé cristã ao longo da vida dele. Tá? Então ele também entrou para a maçonaria, tinha umas questões bem ocultistas ligadas ali. Mas, primeiro que o Werther, que é o que a gente vai analisar hoje, foi escrito mais no começo da vida dele, e segundo que ele ainda estava numa cultura na qual vários dos preceitos cristãos, em termos de moralidade, em termos até de verdade, foram colocados para ele e ele nasceu nesse meio. E o terceiro caso, que a gente vai abordar muito provavelmente na aula que vem, um exemplo de um escritor assim, é quando o escritor ele é em si cristão. A gente pode, é claro, fragmentar e dividir um pouquinho mais. Ele pode ser um escritor que está numa cultura cristã, no segundo caso, mas ele rejeita o cristianismo abertamente. Ele fala, não quero saber dessa porcaria, eu não preciso disso para nada, esse negócio de Bíblia é horrível, não serve nem para acender fogueira. E vai ter o cara que vai falar, não, olha, eu só não creio, mas eu entendo a importância, eu respeito tudo isso. A gente tem vários escritores modernos, alguns deles de não ficção, um caso deles é um que eu sei que o Chris gosta, que é o Jordan Peterson, que ele é um escritor que ele não é necessariamente, ele não é cristão em si, porém ele tem um grande respeito, um grande apreço pelas tradições cristãs, inclusive pelas narrativas bíblicas, enquanto fonte de verdade e inclusive para ensino. Ele usa bastante isso em algumas das aulas dele. Ele já era professor universitário, agora não é mais, mas ele era psicólogo clínico, ele já deu algumas centenas de palestras aí ao redor do mundo, então é um cara bem conceituado aí, principalmente para quem é de um espectro político mais conservador ou um pouco mais libertário, etc. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque quando a gente foi definir aqui o curso, a gente teve que escolher as obras, né? Obviamente, algumas obras ficaram de fora, a gente tem 10 aulas, não dá para falar de tudo que é literatura no mundo, mas fica um potencial para um futuro curso a gente abordar obras diferentes. Então, esse aqui é um curso bem reciclável nesse sentido, graças a Deus. Nunca vai acabar, até porque a Bíblia em si nunca acaba, então a gente sempre consegue ficar dando o curso de uma forma acrescentando mais coisas. O caso do Werther, especificamente, do Goethe, que a gente vai falar, eu coloquei ele para... Teve meio que um subtítulo na aula, na hora que eu ia uma pensando nela, que é Impactos Negativos de um Livro na Cultura. Embora, assim, tem alguns casos que esse impacto é intencional, então você tem pessoas que escrevem, sei lá, dá um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas para ficar claro. Vocês lembram daquela época que aquele joguinho da baleia azul que estava no momento da criança? Então, aquilo lá era intencional para fazer crianças matar, a princípio. O caso do Werther não foi intencional, mas por conta da temática, da forma como a história foi colocada, de repente da época que ela foi escrita, quando ela foi publicada, as pessoas começaram a ler e começou a ter uma onda de suicídio na Europa, de jovens. Então, assim, isso inclusive ficou conhecido até mesmo em alguns círculos de psicologia e psiquiatria como efeito Werther, que é a pessoa, durante muito tempo foi usado especificamente o livro, mas assim, o livro foi escrito, o personagem se mata, spoiler, né? Mas e vários jovens naquela vibe, principalmente homens, tá? Isso aqui foi mais comum com jovens homens. Eles começaram a se matar lá no livro. Não, a maioria não se matava, óbvio, mas o livro chegou a ser proibido em vários países, na sequência da sua publicação. E o próprio Goethe, ele falou, eu lembro que já vi isso citado, tá? Não sei até que ponto é verdade, porque eu não cheguei a ver o lugar onde ele escreveu, a pessoa que citou, mas ele disse que assim, o sofrimento que ele teve por conta das repercussões que o livro teve não teriam sido maiores nem se ele tivesse matado o próprio irmão, quanto peso que ficou no coração dele. Não era minha intenção fazer isso. E ele mesmo escreveu o livro numa pegada meio autobiográfica. Ele teve um amor não correspondido, ele teve uma mulher que ele amou e acabou não dando certo com ele. Ele falou, ou eu vou escrever um livro sobre isso, ou eu vou matar. E ele preferiu escrever um livro sobre isso. E por que isso aqui é importante para nós? Né? Porque tem vários livros, vários aspectos de leitura que eles vão trazer alguns efeitos sobre nós. A gente, em alguns casos, você pode definir o quão grande um livro é, o quão importante um livro é para você, quando você olha, quando você termina de ler, ou quando você está lendo, às vezes você fala, tá,
estou diferente depois de ter lido isso. O mais comum no nosso caso, que nós somos cristãos, é a escritura. Você começa a ler, eu falo no meu caso, assim, porque eu não sei como é que é exatamente as histórias de vocês, mas eu me converti mais velho, eu me converti com 20 anos. Então, assim, eu posso falar para vocês que o Luiz, que começou a ler o Evangelho de Mateus, meio que um amigo falou, cara, dá uma lida, tenta ler, deve ser legal, acho que você vai gostar e tal. O amigo era cristão. Eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, na hora que foi apresentado para a pessoa de Jesus, para a pessoa de Jesus Cristo, o Luiz que começou a ler não era o Luiz que estava lendo já meio para o final do Evangelho, depois começou a ler Marcos, depois começou a ler Lucas, e quando começou a ler João, acabou se convertendo num acampamento de uma igreja. Então, assim, a Escritura ela tem esse poder, ela tem esse impacto. Obviamente, não enquanto doutrina, mas outros escritos, Deus também dota as pessoas de talento para escrever, e eles trazem esse tipo de impacto para nós. A ideia do Werther aqui não é meter o pau no livro, mas é mostrar que um livro ele consegue ter consequências extremamente, não vou dizer pesadas necessariamente, mas drásticas nas pessoas que leem, na sociedade como um todo também. E não apenas livros, a gente tem filmes e tal, a quantidade de dinheiro que é movimentado por conta de indústria cinematográfica, por vários livros também que depois viram filmes, etc., ela não é pequena. Tem livros, por exemplo, que são proibidos em países que eles fazem críticas ao governo, tem músicas que são proibidas, então todas essas coisas elas têm um peso muito grande, porque elas entram no nosso imaginário e em alguns casos você é chamado para uma realidade que eventualmente você de repente não daria o mesmo peso, não daria o mesmo valor se você lesse num artigo científico ou numa questão de ficção, por exemplo. Numa questão de ficção, não, muito. Num artigo filosófico, alguém ficar debatendo com você. As histórias acabam tendo esse poder aí. Na aula passada eu dei o exemplo, inclusive, quando você tem uma história que uma história que com certeza não é cristã no sentido tão moral dela, que é o caso da história do Hércules, né? Só que se a gente for pegar o filme da Disney do Hércules, tem gente que tem namorada que adora, se a gente for pegar o filme da Disney do Hércules, ele fez uma ressignificada incrível na história. Ele pegou uma história do mito grego que envolvia adultério, envolvia estupro, envolvia um pai matar os filhos e a esposa, e transformou numa história de amor sacrificial. De um homem que ele se sacrifica por uma mulher amada. Eu assisti o filme domingo, depois da aula, eu assisti. Porque eu não... Sim, não conheci. Mas eu também não sei a história dele, porque ela não tem. Não tem nada disso. É um filme infantil, né? Tem. Inclusive, tem algumas versões que trazem que Zeus, que seria o pai. A mãe dele não era uma deusa, a mãe dele era uma mortal. Por isso que ele era um semideus no mito original. Então, meu marido ficou falando, mas essa história que eu tô falando de Sansão, não é, né? Então, tem a versão do Sansão também. Não é. Ele falou, não, ele era forte. Deus com uma humana, com uma mortal. Eu falei, vamos assistir. Aí a gente assistiu. Sim, do Disney Plus. Mas olha só como é legal, né? Não, mas tem a ver, porque ele acaba misturando. Porque o Hércules ele não é um Cristo, ele é como se fosse um tipo de Cristo dentro daquela história. Quando a gente lê no Antigo Testamento, principalmente, isso aqui ele vai ficar muito legal. O Yamarino vai entrar quando a gente for falar do Senhor dos Anéis numa futura. A gente vai abordar o Senhor dos Anéis no curso. Porque a ideia aqui não é que nem no Crônica de Nárnia, é que o Aslan é Jesus. A ideia do Aslan é, inclusive, ser Jesus ali na história. No caso do Senhor dos Anéis, no caso desse negócio do Hércules, no caso de vários profetas ou pessoas, personagens do Antigo Testamento, a gente tem pessoas que elas estão tipificando Cristo de alguma forma. A gente sabe que estão tipificando Cristo porque Cristo já veio. Tá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, sou o Felipe. Tá, pode entrar aí, Felipão. Tudo bom? Tá bom? Claro que é isso. Claro. Claro. Então, eles estão tipificando Cristo de alguma forma nas histórias. Então, por exemplo, no caso de Isaac. Isaac ele foi para ser sacrificado pela aliança, e na hora que ele vai ser morto, na hora que o cutelo vai ser sobre ele, o anjo do Senhor aparece para o sacrifício. Então, assim, no caso de José, tem vários exemplos dentro do Antigo Testamento de pessoas que elas estão, em certo sentido, Cristo é a verdadeira combinação dessa pessoa. A gente tem, inclusive, um exemplo, um dos mais antigos da Escritura, que é o caso de Jó. Jó ele não sofreu porque ele era um homem ruim, ele sofreu justamente porque ele era o melhor dos homens sobre a terra naquele momento, e ainda assim o sofrimento veio sobre ele. E o que a história nos deixa claro é que esse sofrimento não é injusto. No caso de Jó, quando ele conhece a Deus, isso daqui é uma coisa curiosa, né? Porque Jó ele fala, Senhor, eu exijo que você venha aqui me explicar o que eu estou sofrendo, que eu não mereço. Tá? O curioso é que, nessa situação, quando Deus aparece para Jó, ele fala, onde você estava quando eu fiz o firmamento? Onde você estava quando eu... É você que cuida das forças, é você que cuida, mantém as águas da chuva na barragem. E, curiosamente, Jesus ele sofre injustamente nesse sentido, Jesus não mereceu aquele sofrimento.
Só que Jesus estava com Deus quando Deus fez tudo isso. Então ele poderia falar, Senhor, por quê? E mesmo assim ele só fala, Senhor, Senhor, que me abandonaste, mas ele fala, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então aqui a gente tem Jesus representando, inclusive, uma tipificação, Jó sendo uma tipificação de Cristo, só que Cristo sendo um Jó pleno. Da mesma forma que Cristo é Judá pleno, é o Davi pleno, é Salomão pleno. Todos esses personagens bíblicos têm uma importância, Jesus ele traz o verdadeiro significado daquelas histórias na pessoa dele. Embora as histórias tenham acontecido historicamente também, né? E isso tudo para falar que, quando a gente coloca tudo no papel, que nem eu falei, a gente tem essas significações e tal, e no caso do Goethe, quando ele escreveu isso, ele estava numa cultura, naquela pegada de romantismo, etc., em que, pessoal, só para quem está a primeira vez, podem me interromper e fazer pergunta à vontade, então não precisa se acanhar. Ele estava numa pegada em que, assim, imagina que você chegou em um movimento cultural, literário, etc., na época em que todo mundo falava, olha, vida simples, seja feliz com pouco, o importante é o amor. Então, tem uma mulher amada, se apaixone, viva de forma plena com ela. E aí o Goethe, no fundo, ele é confrontado com, tá, mas e se eu for rejeitar? Foi o que aconteceu. E assim, para quem gosta, tem interesse, tem um livro do Tim Keller que chama Deuses Falsos, e ele trabalha, inclusive, desses deuses falsos do coração, essa questão de amor, esse amor romântico. Quando ele se torna um deus no nosso coração, o que pode acontecer, quais são os problemas. Ele dá exemplo, inclusive, de uma música, tem uma versão do Michael Bublé, mas a música mais antiga, que é aquela You are nobody until somebody loves you. Você não é ninguém até que alguém te ama. No caso, isso não deixa de ser verdade, porque Deus nos ama, então a gente não fica sem. Mas o contexto ali é um contexto de amor romântico. Então, assim, se eu não sou amado, se eu não tenho uma mulher que me ame, se eu sou mulher e não tenho um homem que me ame, minha vida não vale a pena, eu não sou nada. Isso aqui é uma coisa muito pesada para a gente ter, mas era a realidade naquele momento, inclusive, do Goethe, quando ele escreveu aquilo. Não à toa, muitos jovens, homens que foram lá e se confrontaram com o amor não correspondido, falaram, tá, a vida acabou. O que eu vou fazer? E a ideia do livro é que assim, o livro em si não apoia o suicídio, porém o personagem do livro apoia. Então isso é uma coisa que às vezes a gente tem que ter esse discernimento de que assim, a história realmente está apoiando o ato que aconteceu ou é uma coisa do personagem que está apoiando o ato? O problema é que como é um personagem narrador, a gente acaba ficando meio tomado na narrativa dele. E várias pessoas foram se identificando com a história. Porque para quem não leu ainda, a história do sofrimento do jovem Werther é uma história escrita em formato de epistolar, cartinhas. Ele escrevendo cartas para o amigo dele. Ah, sim. Não, mas Isso. Em junho tem um momento em que ele levanta essa bola de suicídio para o amigo dele, que no caso é o homem com quem a mulher dele estava prometida esse caso, que é o Albert. Então, assim, e o problema, uma dificuldade do Werther é que assim, ele não consegue olhar para o Albert, na minha entender na história, ele não consegue olhar para o Albert, para o Alberto, como assim, tá, esse cara é um tosco, um tonto. Ele é um cara trabalhador, ele é um cara que ama a esposa, ele é um cara super responsável, assim, ele é um homem mesmo, um homem tradicional no sentido melhor da palavra, um homem virtuoso. Ele é um homem cristão, um homem temente a Deus, e o Werther é aquele jovem sensível. Você fala que quando ele vai passear nos campos com o Albert, ele está pegando flores, jogando no rio, o Albert está lá conversando e tal, falando das administrações públicas que ele está fazendo, que ele é funcionário do governo. E o Werther está lá preocupado com poemas, etc. Isso daqui é uma realidade muito grande para jovens daquela época. E o Werther ele tem uma dificuldade porque assim, ele é super bom com crianças, ele é um jovem super carismático, ele é bom com crianças, ele adora essa vida. Só que ele não se identifica em nenhum lugar, ele não se sente presente. A única pessoa que faz ele se sentir bem é a Lottie, e depois o Albert. Ele se dá bem com o Albert. Fala, o Albert é realmente um bom amigo meu. Porque ele não consegue ter raiva do cara. Então ele tem essa culpa, ao mesmo tempo ele deseja ela, ele não consegue viver sem ela, ele olha pro cara e ele fala, não tem como ficar bravo com ele, porque ele me trata super bem. Em alguns casos, o Werther ele deixa implícito, o próprio Albert fala, quando o narrador assume a narrativa, ele fala, eu sei que ele estava apaixonado por você, e eu não queria ser um empecilho para a amizade de vocês, então eu deixei acontecer. Eu não quis ficar alimentando ele, mas ao mesmo tempo, ele também é meu amigo, eu gosto dele. O Albert tinha um carinho de verdade por ele. Ele acaba se afastando por conta da situação. Tá, posso sair muito do cara, mas ele está tentando pegar minha esposa, né? Tem um limite para pagada, né? Não, tô brincando, mas assim, ele acaba tendo que lidar com a situação, ele não lida de forma agressiva, ele não lida de forma brava, ele não vai para cima do Werther. E na conversa de suicídio, o Werther ele tem uma pegada de romantizar o suicídio. E assim, curiosamente ou não, essa aula está acontecendo numa semana em que a gente teve um suicídio aqui em Alphaville, na região. E quando eu falei do efeito Werther, eu não sei quem foi, mas... Não é da igreja, mas teve aqui na região de Alphaville. O cara pulou do prédio.
Mas, assim, isso daí é uma coisa, inclusive, bem importante, porque esse efeito Werther ele não aconteceu só por causa do livro. Assim. Dependendo da forma como a mídia divulga suicídios, isso tende a influenciar mais pessoas a se matarem. Então tem a diferença do efeito Werther e o efeito Papageno, se eu não me engano. O efeito Werther é quando o suicídio ele já não contágio, mas as pessoas se matam por conta da repercussão de um suicídio divulgado. Então, geralmente, quando há formas erradas, inclusive tem prescrição da OMS sobre como divulgar suicídios. Eles colocam e falam, você vai divulgar um suicídio, você não pode falar o nome da pessoa, você não pode falar, você não pode dar detalhes do suicídio, você não pode falar que ela cortou a rede do prédio, pulou, ou então que ele se cortou assim, se cortou assado, deu um tiro assim, deu um tiro assado, não pode falar isso. Você não pode falar e nem mostrar a família da pessoa. Pode até parecer meio contra-intuitivo, porque você fala, poxa, mas a pessoa vê a família sofrendo, será que ela não vai falar, nossa, o que eu vou fazer com meus pais? Talvez sim, mas uma pessoa fora dela. Então, assim, isso, eu lembro. Teve um... Sim. Isso. Se for a que eu tô pensando, ela era até modelo, né? Não sei, eu sei que ela era uma mulher que ela tinha filho. Sim, sim. Ela tinha 40 anos, desfilando pelada, sim, mas tipo, então, assim, é absurdo. Mas, e assim, nisso daí é importante que a gente trate algumas questões, porque em alguns casos a pessoa faz isso quando ela está realmente com algum tipo de problema psicológico. Eu não estou limitando esse fato, esse caso, a problemas psicológicos, mas em alguns casos isso acaba entrando na questão. Em alguns casos é problemas psicológicos dela mesmo, então teve, em alguns casos são efeitos colaterais, inclusive de medicamentos. Tem medicamentos que você vai ler na bula dele, ele causa diarreia, causa mal-estar, causa tontura e pensamento suicida. Assim, caramba, tá lá no finalzinho da bula. Mas tem muitos medicamentos que fazem isso. Então, assim, porque altera a química do cérebro e assim, tem um amigo nosso que ele inclusive está no grupo da aula, mas ele acabou não vindo hoje, que ele é psiquiatra, que é o Nelson. Eu até pedi para ele dar uma explicada nesse tipo de coisa, porque salvo engano meu, posso estar enganado, o Nelson me corrige, por favor, depois, que se não me engano, na amígdala, que é uma região do cérebro, ela trata justamente dessas questões de sobrevivência. E às vezes ela pode desligar na parte de autopreservação, por conta desse tipo de coisa. E a pessoa contém e fala, tá bom. E não vamos descartar que em alguns casos pode ser problema espiritual mesmo. No caso do Werther, assim, eu entender dentro da história, que quem já leu ou quem está lendo pode até discordar, seria interessante até se discordasse, porque para mim o que parece é que Deus para ele existia mais como um conceito. Era aquele ideia, tá bom, tá lá. Mas assim, um relacionamento com Deus, uma vida ao lado de Deus, uma vida em comunidade na igreja, ele não tinha. Tanto que ele se sentia deslocado. O único gancho, a única âncora dele nessa realidade, nesse mundo aqui, era a pessoa da Lot. Na hora que ele é rejeitado lá no final do livro, ele fala, acabou. Rejeitado aqui, por mais que o amor fosse impossível na cabeça dele, ele ainda estava lá, ele estava tentando. No final do livro, ele dá um beijo nela e fala, vamos, é a gente. Ela fala, agora chega, você não vai mais ver, eu não posso mais ver você. Ele vai para casa, toma a decisão dele de se matar, ele pede as armas emprestadas para o Albert, falando que ele está indo viajar e ele precisa das armas para se defender, ele pega a pistola do Albert e se mata. Então, assim, na hora que ele foi publicado, várias pessoas, inclusive, emularam a cena, assim, fizeram, vestir que nem o Werther, peguei uma pistola que nem a dele, deixei o livro aberto na minha mesa e se mataram. Tudo bem? E esse efeito contágio, ele não, esse efeito Werther, ele, curiosamente... Mas aí tem um significado, ele ainda se matou com a arma do cara. É, com o mesmo modelo, né? Não, pois é. não. Tá, é porque ele não tinha dele. Ah, mas sei lá. Pode ser. Deixar uma roupinha. Pode ser. E tem isso, porque assim, isso é uma coisa interessante, porque ele escreve uma carta para ele. Assim. Ah, não, por favor. Mas assim, é que eu dei um spoiler do livro de 250 anos. Só o Coque, acho que. São as mesmas. Mas assim, pelo amor de Deus, tenta ir sem se viesar na minha. Ah, legal. Sim, claro, por favor. O marido adora assistir esses eu não sei como é que fala. Podcast de crítica de filmes. E aí ele tem, não, esse filme é maravilhoso. Eu falei, você assistiu? Não, por que conta a história? A minha opinião é sempre diferente da dele. E ele sempre, não, mas esse cara conhece. Eu falei, não, mas isso aqui. E depois ele acaba até algumas coisas me dando razão. Então, assim, pode ficar tranquilo que eu não vou me influenciar. Legal. Mas, assim, isso daí acaba sendo uma coisa bem importante para nós nesse contexto, porque que nem ele escreve uma carta tanto para Lot, o Werther, ele escreve uma carta tanto para Lot quanto para o Albert, falando da situação. E na carta, assim, ele fala, vamos, sejam felizes.
Sejam felizes, mas saiba, Lotte, que por causa daquele beijo você sempre vai ser minha. É por você que eu estou fazendo isso, para que você seja feliz e tal. Então, assim, o livro acaba e o último parágrafo é assim, existia, e até hoje existe, um tabu muito grande dentro, não só de igrejas, mas de sociedade, quanto à questão do suicídio. Várias pessoas não conversam, tem gente hoje que até defende o ato, romantiza que o Werther fazia, né? Mas uma coisa que é dentro de igrejas, principalmente, isso daí acaba sendo bem complicado. Na época dele, principalmente, por exemplo, uma pessoa que se matou, não ia ter pastor, não ia ter padre indo no seu funeral fazendo uma elogio para você. É. Sim. É complicado. Então, assim, dentro desse... Na história fala, olha, nenhum sacristão o acompanhou. Fala que assim, alguns amigos levaram, o Albert e a Lotte não conseguiram ir no funeral, que ele dá um tiro, né? Ele fica agonizando durante um tempo. O Albert vai para lá e deixa assim uma frasezinha que é: e temiam pela vida de Lotte. Não se sabe se ela ia morrer de coração partido, se ela poderia se matar também, mas assim, o remorso ficou muito grande. O próprio Albert ficou, ele ficou consternado. E ela viu na hora que ele pediu a arma, ela que inclusive foi pegar as armas na parede e entregar. E ele fala, na hora, e o Werther escreve na carta, quando eu fiquei sabendo que foi você que deu, eu beijei as armas, eu falei, ela quer que eu morra mesmo. Então, assim, imagina o peso que fica. O suicídio dele, eles trazem como romântico, mas se você for ler na história, ele é quase uma vingança. É quase eu não posso te ter, eu não posso te ter, se eu não posso te ter, eu vou fazer o que eu puder para machucar. E assim, óbvio, né? Não desmerecendo todo mundo que se mata, mas existem muitas situações assim. Por isso que tem gente que, quando comete suicídio, fala, não é para você mostrar a cara da família. Porque se você está tendo uma pessoa que está numa condição de alienação dentro da própria casa, ela fala, minha família não me ama. Na hora que ela vê a família sofrendo, só assim para eles me notarem. Só assim para eles verem. Não chega no suicídio, Mas tem casos que tentam suicídio, se cortam, se machucam e... Para chamar atenção. Então, assim, tem a outra se é viciada ou não. Sim. Porque sempre em determinadas situações ela faz isso. E aí é quando, de repente, realmente a família olha, mas aí passa um tempo. E a família segue a vida e ele fica lá de canto, e ele faz de novo, e a família presta atenção. E assim, aqui no Brasil isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos isso é bem mais comum, que é o caso de tiroteio em escola. A mesma coisa acontece com o tiroteio em escola, só que lá a mídia fica dando cobertura 24 horas por dia, durante meses. Pega assim, o cara escreveu uma carta, o cara é um nazista, entrou numa escola judia, matou gente, o cara chegou lá, estava com raiva de tal pessoa, matou os colegas, entrou numa igreja, matou gente. A mídia pega, não, vamos ver o que o cara escreveu, e começa a dar atenção para tudo que ele fez. E tem várias associações psiquiátricas que falam, para de fazer isso, você está causando mais tiroteio. Porque várias dessas pessoas, elas estão no anonimato na escola. E aí, de repente, chega e fala, quer saber, assim vão me notar. Aí eu vou deixar minha marca no mundo. Vão lembrarem de mim, vão lembrar do que eu fiz, vão lembrar do que eu falei, vão lembrar do que eu escrevi, vão sempre me comparar com isso. Então, assim, a mídia coloca foto deles, coloca foto da família, coloca foto de vítima. A gente vê aqui. Imagina lá. Então, assim, lá, inclusive, tem redes de jornal, negócio que fala, a gente não divulga. Tem, inclusive, canais no YouTube que às vezes fazem cobertura desses eventos que eles entendem essa pegada, eles falam, só vou me referir a essa pessoa como aquele merda. É literalmente assim. Ele não vai ter nome, vai ser um merda. Não vai ter identidade, vai ser uma porcaria, é um lixo humano. Porque aí isso daqui faz a pessoa, mas aí vão lembrar de mim assim, e aí não faz. E o efeito papagena que eu tinha falado é quando na hora que você vai fazer uma divulgação dessas, no caso de pessoas que se matam, fala, então, teve suicídio assim, assim, sabe? Olha, se você está precisando de ajuda, procure tal gente, faça isso, faça aquilo. Então, assim, o mais provável, dado que estamos numa igreja grande também, cada um tem o seu círculo de amizades, pessoas que conhecem, que a gente conhece alguém que já tentou, talvez já tenha conseguido, conheceu alguém que se despertou, ou que alguém que está pensando em. Então, assim, sempre que puderem, né, a gente não é treinado exatamente para isso, é uma situação um pouco mais grave, mas seja oração pela pessoa, recomenda ela para um profissional de saúde, possa ajudar. Recomenda, eventualmente, para pastores. Nem todos os pastores também têm essa noção de como lidar exatamente, mas eles também conseguem encaminhar para alguém. Então, assim, se souber de alguém numa situação dessa, isso aqui é uma coisa, inclusive, para a gente poder estar aí em oração enquanto igreja. Né? Dito tudo isso, alguma pergunta, alguma colocação? Não? Pessoal quietinho? Não? Tá.
Beleza. Mas, assim, isso tudo tem essa importância para nós em todos esses conceitos. E é muito curioso, porque, como eu falei, quando muito do que aconteceu com ele, com o Goethe, quando ele colocou no personagem do Werther, muito do que aconteceu com os jovens na época, às vezes muito do que acontece hoje, vem por causa dessa idolatria que a gente coloca no nosso coração em algo, quando não é obtido, não vale mais a pena. Nos Estados Unidos, ou geralmente quando dá alguma crise financeira, às vezes a gente começa a se matar também. Porque, pô, perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, perdi minha casa, acabou. Mas joga em prédio. Isso foi muito comum nos Estados Unidos na primeira crise de 29, até aconteceu também em 2008. Então, mas é quando as coisas viram ídolo no nosso coração. Mas da pandemia teve muito. Na pandemia, que a pandemia trouxe ainda umas questões de isolamento, que também é muito complicado de lidar, que causa esses efeitos também. Potencializa. Então, assim, a pessoa, de repente, ela poderia olhar e falar, pô, será que o mundo era melhor se eu morresse? E, não, às vezes. E aí, de repente, ela olha e fala, mas eu tô sozinha em casa. Mas não é. Esse é o ponto. Tem casos muito tristes ainda hoje no mundo, dessas questões de isolamento. Teve um caso que eu lembro que eu li no Japão, de um cara que ele morreu e só foram encontrar o corpo dele 4 meses depois por causa do cheiro que estava saindo do apartamento. Ele não tinha se matado, porque ele não tinha família, ele não tinha amigos, ele não saía da casa dele há mais de um ano. Ele abria a porta, pegava as coisas que ele mandava entregar e ficava dentro de casa. Então, assim, essa solidão ela acaba potencializando tudo isso. E, de novo, você está numa situação mais vulnerável, você lê uma história em que o personagem, não o autor, romantiza, porque o Werther ele fala, não, porque isso aqui é um ato de coragem, é um ato de bravura, ou o Albert está conversando com ele e fala, não, não é. Isso é um ato de fraqueza. Você tem que viver a sua vida, você tem que lutar contra, você tem que combater e tal. E, além do mais, é um pecado, ele fala. Além do mais, O Werther fala, não, mas você não pode julgar caso a caso. Ele fala, você há de convir comigo que existem coisas que são erradas sempre. Não, em teoria eu aceito, mas e a pessoa, ele começa a dar uma discutida lá com o Albert bateu no pé. Então, assim, isso daqui é uma coisa muito relevante para nós, porque parece que a consciência moral da história é o Albert, não é o Werther. O Werther ele é um rapaz que foi levado nesse movimento todo, um movimento que o próprio Goethe depois denuncia e fala, foi a pior coisa que aconteceu. A quantidade de jovens que estavam numa situação dessas, de pessoas numa situação dessas, era bizarra. E anteriormente, assim, talvez ele quisesse dar um efeito contrário. Isso, é falar, olha o que fez com a família, olha a Lotte como ficou. Ele não teve ninguém que orou por ele depois, ele estava abandonado. Isso. Então, assim, exatamente. Então, e uma coisa curiosa, porque assim, suicídio no geral, dentro da escritura, a gente não tem tantas referências. Temos alguns casos, um deles de Saul, o outro de Judas. Nenhum dos casos são muito exemplos para nós, né? Porém, a gente tem um livro dentro da escritura que ela, pelo menos na minha opinião, e aí, aqueles que já leram, vários de vocês têm muito mais tempo de igreja do que eu, quando a gente lê, por exemplo, Eclesiastes para mim, ele é a máquina de destruir ídolo. Porque assim, ele é um livro mega pessimista a princípio. Só que ele é pessimista com todas as coisas que não têm valor em si. Ele chega para você e fala, que legal, você acha que ser uma pessoa boa vai ser legal? Então, é bacana mesmo, mas você vai morrer igual um ímpio, não vai adiantar de nada. Se você está colocando em ser uma pessoa boa, o seu mérito enquanto ser humano, aquilo que importa na sua vida, não vai adiantar. Você quer ser uma pessoa inteligente, sábia, que bom, mas ninguém vai lembrar de você quando você morrer. Você vai ser esquecido. Porque eu conheço um sábio que salvou uma vida inteira só porque veio um exército e invadiu. O velhinho chegou lá e falou meia dúzia de palavras, os caras foram embora. E ninguém lembra mais dele. Tanto que ele não coloca o nome do velho na história. Ele fala. E ele vai sempre quebrando com tudo isso. Você acha que ter riquezas é bom, mas você vai estar juntando para alguém que, de repente, não vai cuidar, não vai dar valor. Ou então você vai morrer. Eu conheço gente que viveu a vida inteira trabalhando e morreu e não aproveitou. Isso é ridículo. É tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Então ele vai quebrando tudo isso. Ele fala sobre ame a sua mulher na época da sua juventude, mas assim, ele deixa muito claro que nenhuma dessas coisas pode ser o nosso mérito de vida, porque todas elas vão passar. Todas elas são fugazes. Todas elas, a traça e a ferrugem corroem, como disse Jesus. Então, assim, o C.S. Lewis tem uma frase que é bem legal, que é tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, assim, isso aqui não é para desmerecer tudo aquilo que a gente tem, mas é para falar que assim, é bom que o Salomão ele coloca dentro do Eclesiastes, assim, é bom que você aproveite o fruto do seu trabalho, curta a sua juventude, lembre-se que Deus vai trazer à luz todas as coisas, mas aproveite. Mas o que ele fala tudo que você tem, tudo que a gente constrói aqui, no final das contas, vai ficar aqui. E às vezes nem fica, porque a gente perde também. Ele fala, a corrida nem sempre vai para o mais rápido.
Às vezes você pode ser super trabalhador, mas não, no meu trabalho eu vou conseguir e não dá certo. E você não pode ter isso como uma métrica para você falar, minha vida foi inútil, minha vida é insuportável. O que ele fala é, não viva como se isso fosse o que é importante. Viva, tenha, faça, maravilha, mas entenda que isso aqui vai passar. Ele sempre vai trazendo, ele dá essas desmerecidas, acaba com você, e aí ele fala, mas eu sei que Deus é soberano, Deus está no controle, no final das contas, Deus vai trazer a porra. Tanto que ele... Eclesiastes é um livro muito bom que você lê quando você está acho que está por cima da carne. Né? Acho que isso é muito bom, que você está, olha, putz, fiz isso, sou muito bom, aí você vai lá e você pega no cara no final das contas, ele tá meio... Eu acho que assim, né, Salomão, acho que no final da vida dele, ele começa a olhar para toda a riqueza que ele tinha, para todas as mulheres que ele já tinha tido, para todo o império que ele construiu, e ele pega e fala assim, tá, eu vou morrer, isso vai ficar para o meu filho. E não é que ele está, acho que nem pessimista, mas eu acho que ele cai em si, que ele vê que ele não é Deus, né? E aí eu acho que ele começa a oferecer conselho do tipo assim, olha, você pode trabalhar, mas você sabe que é o seguinte, olha, embora você trabalhe, muito da riqueza que você pode construir, ela vai para a mão daquele que Deus ama mais, não é teu mérito, né? Então, Eclesiastes é um bom livro, eu sempre brinco assim, está muito bem. Sua vida está muito boa, você acha que você é mais inteligente, você acha que chegou num nível bom, vamos ali de Eclesiastes. Aí você vai lá e fica meio deprimido, né? Porque você cai em si, né? Eu gosto muito de ler Eclesiastes, mas eu tenho sempre uma visão mais... uma realidade, assim. Talvez eu não tenha me sentido muito em cima da carne seca. Não sei, mas eu gosto muito de Eclesiastes. No meu caso, pelo menos, eu vou lendo ele até quando eu tô mal. Porque geralmente quando eu tô mal, assim, eu tô mal por causa dessas questões. E Eclesiastes me traz à tona que eu não deveria estar dando esse valor para isso. Ele me coloca em perspectiva da sua pequenez, né? É verdade. Eu vou dar um exemplo, assim, eu tô namorando agora, mas minha primeira namorada eu tenho 29 anos. Tô namorando faz 8 meses. Assim, antes disso eu sofri muito por causa de ser um solteiro. Ah, não, mas aí não era amor na coisa escondida, eu só nunca amei mesmo, não tô brincando. Não tem ninguém. Mas assim, ninguém me ama. Não, mas eu tô brincando, eu tô solteiro por profissão dos outros. Nenhuma mulher me quis, então tá sozinho. Não, mas Não, eu tô brincando, mas assim, mas bate esse sofrimento. Eu li Eclesiastes e falei, não, é verdade. Porque se ninguém me amar aqui, eu sei que Deus me ama. Então, assim, é um consolo, ainda que a gente sinta falta das coisas. Não é legal estar passando fome, né? Mas é engraçado isso, você citou para mim um livro muito bom, que é O Deus dos Falsos, que ele vai pegar justamente esse ponto da vida de Jacó e Raquel, né? Isso. E aí ele aponta justamente isso, que assim, Jacó ele ficou tão apaixonado por Raquel. Ele cita o primeiro é Abraão e Isaac, né? Abraão e Isaac, quanto Isaac vira um Deus para Abraão. Depois ele vai e cita o quanto Raquel era um Deus para Jacó. E como Deus trabalha essa questão dentro da vida de Jacó, para Jacó aprender que, olha... E é engraçado, né, cara? Às vezes a gente tem uma perspectiva do ponto, putz, sou solteiro, não tô... E aí Deus fala assim, estou te ensinando a você adorar quem você... precisa. Isso. Eu te fiz para mim, eu não te fiz para ela. Ele até acha que cita na verdade, não é ele. Tem o pastor da Penha, ele cita um exemplo de uma mãe que ela queria desesperadamente ter filhos. E Deus deu filhos para ela, e ela chegou num ponto que ela exercia tantas regras na vida dos filhos dela, ela cultuava os filhos dela, ela adorava os filhos dela, e aí ele vira e fala assim, olha, só um ser é capaz de ser adorado, ele suporta a adoração. Deus. Qualquer outro ser que você adorar, você vai frustrar essa pessoa. E no final ele conta essa história dessa mãe, acho que ela tem 3 filhos, os filhos abandonam ela porque eles já não queriam respirar. Eu não aguento mais. Minha mãe, ela botava um peso em cima deles, ela adorava tantas crianças, e aí é o que você está falando, né? Se eu sair de casa, minha mãe se mata. Se eu sair de casa, minha mãe morre. Isso. Se eu não fizer o que minha mãe quer, ela morre. Eu sou tudo na vida dela. E fala, não dá. E aí o jeito certo é assim, né? Eu amo minha esposa, mas eu adoro Deus, eu amo a minha esposa, e assim, tudo bem, enquanto Deus for
for o meu esteio, for onde eu descanso, for o centro de todas as coisas, minhas filhas, minha esposa, meu emprego está tudo equilibrado. Quando eu tiro Deus do centro, desequilibra tudo. Aí você vai pensar em suicídio porque você não vê mais saída. Não fui amado, não fui correspondido, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho a família que eu queria. Às vezes eu olho para meus filhos e falo, sou uma decepção. Porque assim, nunca foi questão deles. Olha o peso que eu dei para os meus filhos. São meus filhos que vão validar a minha vida. Não posso. Meu pai que vai validar a minha vida, se meu pai me der uma porra, não é também. Meu pai no sentido. Meu pai sim, claro. Meu pai não tem maiúsculo. Mas assim, e é muito verdade isso aí. O C.S. Lewis vem num dos livros dele, que é o Quatro Amores. O primeiro amor que ele fala da afeição, ele fala justamente nesse caso de uma mãe que coloca como ídolo esse amor que ela tem pelos filhos. E ela faz coisas que eles nunca pediram e tal. É bem legal também. Você estava falando da tua namorada. Que você... Não, mas é só um exemplo. Então, assim, você lê Eclesiastes, você fala, realmente, Deus tem que importar para mim. Tanto que o livro termina assim, o resumo de dizer assim, depois que ele te arrepende, não valeu, tá quase virando alcoólatra lá, né? Abrindo um escão lá, e ele fala, olha, mas o resumo de tudo aquilo que foi falado é: tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, e Deus vai trazer à tona todas as coisas, quer boas, quer más. Então, repara, assim, o foco ali é, depois que ele te arrebenta em tudo, colocar a Deus e falar, lembra que Deus está aqui. Uma outra coisa que a gente pode pôr no papel, inclusive, que é bem importante, é que essa frase também é do C.S. Lewis. Não minto, essa daqui eu acho que não é dele, mas assim, ele falou umas coisas parecidas que foi assim, quando a gente deixa de adorar exclusivamente a um Deus infinito, a gente precisa de infinitos ídolos para tentar cobrir aquele buraco. Porque o buraco de Deus em nós é infinito. Ele é feito para ele. Qualquer outra coisa ali vai ficar sobrando. E se ficar sobrando, a gente não vai estar satisfeito. Se não estiver satisfeito, vai estar com ânsia. Fala, você vai ter que botar tudo ali. Mais do que tudo. Não tem coisas o suficiente para taparem esse buraco. E assim, uma coisa que é curiosa para nós é que esse tema de suicídio ele não é exclusivo do Werther, não foi o primeiro. Ele foi escrito em 1774, se não me engano meu. Só que tem outras histórias de suicídio. Para quem aqui já leu ou gosta de teatro, já leu Shakespeare, sabe que assim, grande parte das tragédias de Shakespeare terminam com suicídio. Inclusive suicídio amoroso, Romeu e Julieta. Agora, mas Romeu e Julieta não levaram onda de suicídio lá, não. Não é história de amor, não é um conceito de amor que tem na vida. Mas é uma história de amor, só que o amor vira ídolo. Repara, é um amor juvenil. Sim. E assim, o mais engraçado, o mais genial para mim na história do Romeu e Julieta é que assim, se o amor deles não fosse um ídolo, eles teriam terminado juntos. Porque quando a Julieta finge a própria morte, o amor do Romeu por ela é tão grande que ele se mata assim que ele pensa que ela morreu. E aí ela acorda. E ela vê que ele morreu e ela se mata. Se o amor não fosse um ídolo para ele não teria se matado, ela teria acordado e eles estariam juntos. Então repara, é que nem aquela frase, né? Quando você busca Deus em primeiro lugar, ele te dá as outras coisas. Quando você busca a terra em primeiro lugar, você não vai ter nem o céu nem a terra. Então, assim, isso daqui é uma coisa muito importante para que nós tenhamos em mente. Então, olha o peso como essas histórias têm. Dentro da narrativa bíblica, a gente tem um monte. Assim, dentro das coisas que eu tinha citado, a gente tem Jesus chamando a atenção justamente por esse fato. Assim, o reino de Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Senão, se a gente está buscando validação, está buscando o nosso valor em outras coisas que não são em Deus, a gente não tem valor. Porque Deus é o único que é absoluto. Qualquer outro valor que a gente tem, ele acaba sendo meio relativo também. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas, as instituições aqui, elas vão nos decepcionar. E é muito tentador também, às vezes, a gente achar que está fazendo alguma coisa para Deus, mas na verdade ser para o nosso próprio ego, ser até mesmo para a igreja. Então, por exemplo, a gente pode focar e fazer o trabalho da igreja virar um ídolo. Eu estou fazendo tudo para Deus, mas aí a igreja não me dá o valor, e aí eu fico bravo. Mas assim, a igreja virou um ídolo. Isso é muito triste. Você vira um fariseu em essência. Ainda que você não vire legalista, mas você começa a viver por uma... E esse, de novo, não estou falando para não servir na igreja, tá, gente? Mas entenda que... Você acha que aquilo ali vai ser suficiente para te preencher ou mesmo para falar o seguinte, olha, se eu posso ser salvo, eu não pode. Mas assim, o problema mas a dificuldade. Mas olha a dificuldade. Porque assim, se eu estou fazendo numa igreja, a igreja, eu não estou fazendo para Deus, então. Aí é que entra o problema do nosso coração enganoso, aí que entram as tentações. Porque você pode ter começado a fazer para Deus, e tudo vai dar. A gente pode estar servindo na igreja, o pastor Ideia que gosta de falar, né? O máximo que você vai virar uma plaquinha ali na frente. Passou disso, o que muda na realidade?
Então, assim, eu falei do Romeu e Julieta, mas assim, é curioso, o Hamlet também se mata, se eu não me engano, o Otelo se mata. Você fala, por quê? Por que esses casos de suicídio, às vezes amoroso, óperas também terminam com suicídio e não viraram essa onda? Por que o Werther virou? Isso é uma reflexão para nós. Em alguns casos, você pode pegar o movimento cultural da época, a forma como foi escrito, o fato de você estar na mente do personagem. Narrou tão bem, escreve tão bem. O coração. As sensações, os sentimentos. E aí as pessoas se identificam. Você começa a... Eu não li acima de lá, tudo, mas eu tô lendo as cartas, eu vejo que é bem... A narrativa é bem, assim... Eu acho que ele realmente transcreveu o que ele sentiu. Mas repara, isso que é legal, porque apesar disso, ele não é um livro difícil, né? A leitura é relativamente tranquila. Ela flui. O livro até curtinho, né? Mas assim, eu estou falando tudo isso para vocês verem. Olha como uma obra literal ela consegue fazer esses impactos. E para nós que temos a Bíblia... Não sei. Se for o que eu estou pensando, teve acho que teve um apanhador de centeio, né? Que matou o John Lennon. O cara falou que foi inspirado pelo... O nome do livro, ele escreveu, ele fala de muçulmanos. Tá. Ele foi ameaçado de morte nos anos 80. Sabe quem é? Tá nos jornais aí essa semana. E aí agora parece um jovem. Então ele já é um senhor. Mas por causa de uma obra que ele escreveu. Mas aí foi o cara com raiva da obra, né? Então, ele foi ameaçado de morte quando ele escreveu. Eu não sei se é nos anos 80, mas eu acho que eu vi alguma coisa. Pessoal, acho que o termo lá foi fato, né? Que é quando o muçulmano ele declara, olha, é como se ele botasse na cabeça dele. Então, aí você estava falando mal aí de livros. Pra quem já viu o John Wick, tipo, deu excommunicado pro cara. Agora qualquer um pode chegar e matar. Mas é isso. Então, e aí você estava falando que tem alguns países que esse livro que a gente está estudando foi proibido e tal, então esse lá foi proibido, esse livro e tal. E aí agora mataram. E assim... Tá na Folha. Acho que essa semana que passou, a semana passada, teve no Colégio Porto Seguro uma adolescente se matou também dentro do colégio. Só não lembro se era no Porto Seguro mesmo. Complicado, né? E assim, em alguns casos, a gente pode ver existem certas evidências, né, que a pessoa pode demonstrar, mas em alguns casos é muito difícil. Eu não sei porque eu tive uma reflexão agora nesse momento. Não sei se tem a ver com aqui. Mas sabe quando a gente vai ficando mais velho e você vive algumas coisas e você conhece algumas coisas? E aí você passa por situações semelhantes que você já passou, e aí a sua compreensão em relação ao outro é diferente, porque você já passou por algumas coisas. Então eu fico pensando assim, quando a gente tem Deus conhece todas as coisas, ele já passou por, ele sabe de todas as situações, de todos os sentimentos. Então assim, você pode ficar tranquilo, que ele vai te entender, entendeu? Você não precisa chegar no extremo de minha vida não vale nada. Para ele, eu acho que a gente tem valor sempre. O pior é que a gente seja, ou reaja, ou pense, as coisas. A gente tem que lembrar disso. Isso é importante, né? Uma pessoa, quando eu era na igreja de São Paulo, eu tinha um testemunho super legal, assim, né? Ela era uma senhora negra e ela era ex-mãe de santo. Ela era, assim, uma maior mãe de santo do Rio de Janeiro, e ela conta o testemunho dela que ela entra ela vai para o Rio, ela pegou o avião, saiu de São Paulo, foi para o Rio, foi fazer um trabalho. Quando ela terminou o trabalho, estava saindo do terreiro, e aí ela travou, sim, caiu no chão duro, ela não enxergava, ela não conseguia se movimentar, mas ela escutava, ela estava consciente do que estava acontecendo ao redor, o pessoal tentando dar passe nela, e colocar em nada, e ali um tempo, aí ela falou que nesse momento ela se lembrou de uma palavra que o pai dela tinha falado para ela quando ela era criança. Olha só a simplicidade do quanto Deus fia. Quando tudo mais falhar, lembra do Deus de Abraão, que esse não falha. E ela falou assim, Deus de Abraão, simplicidade. Se o Senhor
me libertar daqui, eu prometo que eu nunca mais vou adorar nenhum Deus que não seja você. Ela, na hora. Aí ela levantou, pensou, falou, que bom, vem aqui. Ela falou, agora eu não posso mais ficar aqui, porque agora eu não vou, eu sirvo a Deus de Abraão. Ela falou isso. Colocou fogo no negócio. E o pessoal começou a vir para cima dela, ela falou que um cara incorporou um. E o cara falou assim, o tempo dela com a gente acabou. Deixa ela embora. Ela foi embora, mas é o Deus que a gente serve. Ele não está ligando para a sua linguagem, se você fala muito bem. Ele está de olho muito no teu coração, né? E se o seu coração está compungido, se ele é sincero, ele escuta, ele atende, ele ama. Né? Então, é bem isso que você brilhantemente colocou, mas é isso mesmo. Deus ele cobra nós de nós, né? Então, assim, não é um pedaço meu. Não importa o que você tenha, se você chegou no meio, no final do dia, no começo, não importa os talentos que você tem. Se você der isso para ele, é isso que importa. Salomão vai falar, acho que tem um provérbio que ele fala assim, mais vale o Deus, mais ou menos assim, Deus prefere estar onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto tem coração contrito, as pessoas... Isso é Eclesiastes, né? É Eclesiastes, é verdade. Se eu não me engano, é capítulo 4 ou 7. 4. Mas assim, e é isso mesmo. Então, repara, nessa situação de luta, nessa situação de sofrimento, a gente, em alguns casos, é aquela história do memento mori, né? Sempre que a gente vai morrer. Então, se lembre que Deus está no controle. Se lembre que não tem ninguém que está acima disso. Quando a gente vai, por exemplo, até fui pegar a notícia de referência que Jesus fala, né? Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Assim, não importa quanto vale, entre aspas, para as pessoas o seu tesouro. Importa quanto vale para você e quando você consagra ele a Deus. No caso da viúva que deu a moeda, os outros dão um saco de dinheiro e falam, foi para vocês. Ela deu mais. Porque ela deu o que ela tem, vocês deram o que sobra. Então é exatamente isso. Então, assim, essa adoração a Deus como na própria escolha de Davi como rei. Samuel vê os irmãos de Davi primeiro, ele fala, não, esse aqui. Ele fala, não é esse. Não, esse aqui é uma bonitão, fortão. Não, esse eu olho o coração. Então, assim, repara como é essa questão com Deus. É claro, Deus ele sabe daqueles que estão sofrendo, melhor do que qualquer outra pessoa, melhor até do que nós. Às vezes nós achamos que está tudo bem e a gente não está. A gente só está indo na corrente, está indo na maré, mas Deus sabe. Então, assim, a gente tem casos aqui dentro da igreja, tem um caso assim de um rapaz lá da mocidade, inclusive porque eu estou falando porque é o caso que eu conheço, não tem a outra, né? Mas ele tinha falado que ele tinha vindo aqui visitar a igreja e ele tinha a carta de suicídio pronta. Ele ia se matar, acho que no dia seguinte. Ele veio para cá e falou, tá bom, vai, vou matar semana que vem, né? O pessoal foi legal comigo, vou vir semana que vem. Aí estendeu, e tá aqui. Então, assim, ele contou o testemunho, foi muito, assim, edificante, assim, você vê o agir de Deus na vida de todo mundo. E agora, assim, às vezes a gente também faz parte dessa maturidade de entender que às vezes a pessoa vem na igreja mesmo assim. Então, igual você falou assim, eu converti tarde, né? Tinha 20 anos. Tem gente, eu cresci na igreja, mas eu conheci Jesus já tinha uns 19. Entendeu? Sim. E tem muita gente que às vezes leva uma vida inteira. Tá? Que vem, gosta, não faz nada de mal, mas não conhece. É o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, mas não é o Deus. É uma coisa, é uma história. Então, assim, não tem. Até falaram, eu falava, Deus, eu vou estar no céu com o Pai, eu vou te abraçar, você chega lá. Mas assim, você vê a história, o relacionamento com Deus é um cara, um relacionamento. Assim, na falta de um conceito melhor, aquele Deus de Spinoza, eu falar, um conceito de Deus de um filósofo chamado Spinoza, que ele traz que é um conceito bem relativista de falar que assim Deus, que o Spinoza ele cresceu num contexto ultralegalista em cima dele. Então, na hora que ele vai tentar um filósofo vai tentar estruturar um conceito de Deus, ele fala que Deus não quer saber o que você faz ou deixa de fazer. Deus quer que você curte a vida. Esse é o Deus que é verdade. Ele é você, ele é a flor, ele é a pomba. Isso é um negócio bem panteísta, bem bonito. Mas tem muita gente que lá no fundo tem essa cabeça. Quando você chega, não, porque assim, você tem que ver a energia do universo. A galera com as pedrinhas lá, não tô brincando, mas é a pessoa que Deus ele não é uma pessoa com a qual você se relaciona. Ele é um conceito que você aceita. Ou você vive como se você acreditasse em Deus nesse sentido. Não desmerecendo aqui, mas falando que assim, na hora do vamos ver, na hora que você tá mal,
Um conceito não te ajuda, uma pessoa te ajuda. A pessoa de Cristo faz toda a diferença. O agir do Espírito Santo em nós faz toda a diferença. Então, assim, se as coisas são um conceito, o Deus dos meus pais, eu vinha na igreja, mas não era muito meu. Na hora que é o seu, as coisas mudam. E você entende realmente o conceito de igreja quando você vive a igreja. Minha mãe sempre falava para mim assim, lá, brada fora do Brasil, esfria, né? Por que você tem que estar na igreja? Porque quando você está fora, o pessoal fala assim, mas Cristo fala comigo, fala. Mas Deus usou uma mula para falar, balão. Ele usa membros da igreja, ele usa amigos, ele usa até ímpios. Deus usa uma mula, Deus usa até ímpios, né? E a minha história e é uma coisa que eu sempre procuro passar para o pessoal, que assim, eu sou filho de pastor, eu fui criado o tempo todo dentro. E você perguntar para mim um momento da minha conversão, eu me converti ainda muito criança. Mas a caminhada com Cristo, e a gente falando de deuses, né, falsos, e essa questão de suicídio, de romantismo, de toda essa coisa, você começa a ver assim, na tua caminhada, desde os teus 20 anos, quantos momentos o diabo ele não usa, de repente, ele vai, assim, né, à medida que você cresce em relacionamento com Deus, o diabo ele empodera cada vez mais os deuses, o Deus que te faz mais. Então tem gente que tem um problema corpo, o diabo ele dá um jeito de ir alimentando aquele Deus. E ele vai ficando forte. E se você não está alimentando, se alimentando na Bíblia, a tua caminhada ela começa a ficar meio... Você fala assim, você começa a ter o que o Werther começa a enfrentar. Por quê? Porque é o seguinte, não é que você aumenta o teu relacionamento com Deus e ele eu brinco que assim, né? Ele não é uma situação excludente. Eu aumento meu relacionamento com Deus, meus problemas diminuem. Não, não é. Você aumenta o teu relacionamento com Deus, teus problemas aumentam. Eles vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. E aí tem gente que, era até um conceito, quando você fala de suicídio, eu tinha, quando eu era mais novo, o conceito que se suicida, ele vai para o inferno. Quando você começa a entender coisas que levam uma pessoa a se suicidar, eu comecei a até questionar meu pai. A gente começou a estudar junto, falou, não, peraí, tem casos em casos. Uma pessoa que está com um problema mental, ela está fora dela, ela não pode ser usada. Ela não pode, na verdade, ele falou assim, ela não pode ser julgada como uma pessoa como o Werther, que tinha toda a consciência. Ele escolheu deliberadamente fazer aquilo. Né? Tem gente que não tem esse... Eu conheço casos de suicídio dentro de igreja. Você fala assim, nossa, mas é uma pessoa... Cara, passou por uma depressão, começou a tomar um medicamento, e chegou um dia e se matou, cara. Tem casos que, assim, que não estava falando, porque Deus leva tudo isso, Deus ele sabe o que está acontecendo. Né? E é aquilo, né? Não tem pecado em si que seja além da graça do Espírito Santo. É óbvio, a gente tem que ter um pecado, sem estar romantizando. Mas assim, só Deus sabe, na verdade. A gente tem que ter um pecado tradicionalmente dentro da igreja, que é um pecado, historicamente, é um pecado do inferno, a princípio, porque você não tem tempo de se arrepender. Você botou bala na cabeça, você matou, não dá tempo. Mas assim, Deus fala, para Deus não é tudo impossível. O que não quer dizer que não seja um pecado. Sim. Claro. Mas alguém tem mais algum questionamento? Só que a gente já está acabando e o culto tem que voltar, né? Então ninguém vai ter onde sentar. Ninguém? Então, eu estava pensando, encerra a gravação ou vamos fazer uma oração antes de encerrar a gravação? Tá bom. Posso orar? Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por aqueles que poderão ver isso mais tarde, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar, Senhor, na vida dos nossos irmãos, que nós possamos ser igreja em nossas casas, em nossa comunidade, Senhor, ser instrumento do Senhor onde quer que estejamos. Que o Senhor possa trazer consolo àqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, emocionais, mentais, espirituais. Que o Senhor possa, inclusive, nos usar, Senhor, para trazer esse alento, trazer esse consolo aos seus corações. E que as pessoas não pensem que tirar a vida, Senhor, seja algo bom, seja algo louvável, mas que elas entendam, Senhor, que a vida que o Senhor deu é a vida que vale a pena ser vivida, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo por meio de homens desviados, homens pagãos, pessoas ao longo da história, o Senhor também usa para falar conosco, Senhor, e que nós possamos sempre ter um entendimento dosado pela Tua Santa Escritura e pela Tua Santa Doutrina. Que o Senhor abençoe o nosso dia, o nosso culto e as nossas famílias aqui representadas. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, Deus abençoe a todos que estão vendo online e